As Três Marias. Vamos meditar num versículo do Evangelho de João. João, capítulo 19, versículo 25. Nós já lemos muito a palavra hoje e lemos um relato que eu pessoalmente até gosto muito, que é o de Marcos. Que não está com grandes conversas, mas fala somente puro e duro o que aconteceu neste dia que hoje celebramos. Mas agora vamos falar de três personagens que estavam lá e que nós até já lemos em Marcos. João, no capítulo 19, versículo 25, diz o seguinte: E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Senhor, permite que nós possamos entender a Tua Palavra e, no exemplo que a Tua Palavra nos dá daquelas três mulheres, nós possamos realmente entender para onde devemos olhar, para onde devemos centrar a nossa vida, para onde devemos dirigir a nossa prece, a nossa oração. Espírito Santo de Deus, nesta hora, trabalha em nossos corações e em nossas mentes. Nós pedimos, por Jesus, nosso Salvador, que tudo consumou para a honra do Pai. Amém. Logo após o fim da era dos chamados pais da Igreja, logo no terceiro e quarto século da nossa era, até o início da Idade Média, nós que estudamos um pouco os livros, e há um tempo atrás nós fizemos, há uns anos atrás, fizemos aqui uma escola dominical sobre a história da Igreja, vocês lembram-se? E falamos muito dos pais da Igreja naquela época, lemos muitas coisas acerca deles. Desde o final da Era Patrística, século IV, V, até o início da Idade Média, nós começamos a assistir no cristianismo ocidental, sobretudo mais no ocidental que no oriental, um certo desviar do olhar, isto é, um gradual mudar do olhar da Igreja, que passa a olhar de Jesus para a mãe de Jesus. Começa a olhar lentamente, é quase como se lentamente começasse a haver assim, uma mudança de direção da intenção da própria Igreja cristã. É quase que se deixa de olhar para Cristo, muito lentamente, isso vai acontecendo e vai aprofundando-se ao longo dos anos e dos séculos. Deixa-se olhar muito, exclusivamente para Jesus Cristo e começa a olhar para a bem-aventurada Virgem Maria, que é a mãe de Jesus, não é? Conforme diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, 42, quando a chama de bem-aventurada. E nós olhamos para a história da Igreja e vemos tratados teológicos, livros, obras teológicas, obras de arte, que vão até mostrando essa nova realidade. E o cristianismo ocidental assiste a uma multiplicação de indícios dessa mudança de intenção, de Cristo para a mãe. Há uma mudança de alvo, há uma mudança do primeiro amor. Obras musicais, como uma muito conhecida música clássica chamada Stabat Mater, que significa em latim a mãe está em pé, ou de pé ao pé da cruz. Começa um hino que é dos séculos XII e XIII, começam a dar um forte indício de devoção à Virgem. E já por volta do ano 1000 da nossa era, nós notamos reações, umas favoráveis, outras nem tanto, à elevação progressiva de Maria a um estatuto semidivino. Nós até pensamos que isso aconteceu com o Papa João Paulo II, não é verdade. Isso já acontecia no ano 1000. Um elevar de Maria quase a um estatuto semidivino. Agora, avançando o milénio, isto é, para o ano 2000 quase, nós estamos, antes disso, no ano de 1964, durante o chamado Concílio Vaticano II, o Papa da altura, Paulo VI, produziu uma encíclica chamada Lumen Gentium, Luz dos Gentios. E nessa, quase estamos na beirinha de transformar Maria, Mãe de Jesus, como a Maria Mediadora. Era quase pouco de nada, é que ela não é chamada mediadora. Mediatrix em latim. E entre padres, teólogos e leigos da Igreja Católica Romana, nomeadamente, muita gente fala dela como a corredentora. Redentora com Jesus. E estranhamente, ou daí talvez não, o bispo atual de Roma, o Papa Francisco, não gosta nada da conversa. E repreendeu publicamente
aqueles que chamavam a Maria de co-redentora. Um bom jesuíta que ele era, não é? Ele não gosta dessas misturas. Mas dentro da Igreja a maioria cairia nisso. E não vai haver ilusões. Mais cedo ou mais tarde a Igreja Católica Romana há de denunciar que Maria é redentora com o Filho. Não haja dúvidas nenhumas, é para aí que se caminha. E mesmo para aí se caminha. Há uma coisa que eu quero dizer. Não vão conseguir nunca colocar em causa o papel singular e único de Jesus como o nosso Redentor. Sabem, eu falo disso porque nós vivemos numa cultura católica romana. É neste meio que nós vivemos. E tudo isto leva-nos a ter, enquanto cristãos evangélicos, enquanto cristãos reformados, muito cuidado. Nós somos um pouco alérgicos, e é assim que tem que ser, a qualquer tentativa de elevar a Virgem acima da sua posição certa. Colocá-la em pé e guardá-la como uma das pessoas da Trindade, não concordamos com isso. E este é um cuidado muito prudente. É bom que seja assim. E, no entanto, o apóstolo João, neste versículo do capítulo 19, chama brevemente a nossa atenção para Maria. Essa mesma Maria que confessamos, de acordo com uma antiga confissão de fé, que é a definição de Calcedónia, como sendo aquela que é a mãe de Deus. E ele faz igualmente referência a outras duas Marias, neste nosso versículo. Maria, mãe de Clopas, mulher de Clopas, e também Maria Madalena. Eu gostaria hoje que nós rapidamente falássemos das três Marias. Não é Maria vai com as outras, mas é as três Marias. Primeira Maria. Maria, mãe de Jesus. É óbvio que Jesus foi e continua a ser o Deus Filho, encarnado, uma pessoa, como nós confessamos na chamada definição de Calcedónia. No século IV houve uma necessidade de enfatizar e trocar muito claramente qual era o papel de Jesus e, sobretudo, a sua natureza humana e a sua natureza divina. E na cidade de Calcedónia houve um concílio, e esse concílio produziu uma definição que, no tocante a Jesus, diz o seguinte: um só, é aquela linguagem da época, assim, um bocado pesada, mas é muito importante a gente perceber essas coisas. Nós não chegamos aqui de paraquedas. Um e só mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis, a distinção de naturezas de modo algum é anulada pela união, aquela chamada união hipostática, não é? Que Job fala muito. Antes é preservada a propriedade de cada natureza. O que é que ela vai dizer? O que é que os nossos antepassados escreveram? Que as duas naturezas de Jesus estão sempre presentes, não são anuladas. Concorrendo para formar uma só pessoa e em uma subsistência, não separado nem dividido em duas pessoas. Jesus não é duas pessoas, é uma só. Mas um só e o mesmo Filho, o unigênito, Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde o princípio acerca dele testemunharam, e o mesmo Senhor nos ensinou, e o credo dos Santos Pais nos transmitiu. O credo que está aí falado é o credo de Niceia, que todos os domingos é lido na missa, missa católica, e que a maioria do pessoal repete sem perceber, honestamente, sem perceber para vir no que está dizendo. Mas antes mesmo dessa expressão, definição de quem é Jesus, há uma frase que diz: segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, nascido de Maria, da Virgem Maria, Mãe de Deus. É chamada definição de Calcedónia. E depois, até o credo dos apóstolos, que é do século VI, diz: o Filho unigênito que foi concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ninguém está arrumando Maria, não existiu. Está lá no Evangelho de João. Estava lá ao pé da cruz. Está bom? O que nós sabemos é que, pela operação misteriosa do Espírito, o nosso Senhor Jesus tomou a sua verdadeira natureza humana através da Virgem, sua mãe, que é Maria. Por isso é que o autor de Hebreus lembra-nos que Jesus é como nós em todos os aspectos, exceto num só. Qual é? Pecado. Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. E no capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Portanto, nós temos realmente um único mediador, um verdadeiro mediador humano, que está dentro do Pai, aquele que é o Deus e que é homem.
E no grego do Novo Testamento se fala do Theantropos, aquilo que é Deus e homem. A Confissão Belga, por exemplo, que é uma confissão do tempo da Reforma, no artigo 26, tem toda a razão ao enfatizar que Jesus não é apenas um mediador único. É mais do que isso. Mas também é o único mediador entre os pecadores e Deus. Foi somente ele que o Pai designou entre ele e nós, diz a Confissão Belga. Ele é um mediador gentil e continua a Confissão dizendo que não nos deve aterrorizar com a sua grandeza para que tenhamos de procurar outro de acordo com a nossa imaginação, ou seja, não precisamos de outro, precisamos daquele. Está bom? Ninguém, nem mesmo a Virgem Maria, nos ama tanto quanto eu. Ela não deu sua vida por nós, ele deu. Quem será ouvido mais prontamente do que o próprio e amado Filho de Deus? E quando na Igreja Católica Romana se reza a Ave Maria, isto não é nenhuma exaltação da Virgem, isto não é nenhuma honra. É uma forma de paganismo e é uma forma de incredulidade de invocar os santos. Algo que os santos nunca pediram. Tá bom? Nós não encontramos nenhum santo na história da Igreja. Olha para mim, ora para mim. Ninguém. Mas eles recusaram isso consistentemente. A Confissão Belga diz isso. Na verdade, como nós confessamos, o que é que nós precisamos mais? O Senhor Jesus Cristo declarou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porquê é que temos que procurar outra pessoa? Porquê é que temos que procurar outro mediador? Porquê é que temos que procurar outro intercessor? Deus proporcionou-nos o único que verdadeiramente interessa, o seu Filho, como nosso intercessor, e nós não podemos trocá-lo por outro. Seja Maria ou não seja Maria. Porque se o procurarmos, se quisermos outro mediador, outra mediadora, não vamos encontrar. Ou seja, procuramos, mas nunca encontraremos verdadeiramente. Quando Deus o deu a nós, Ele sabia bem que nós éramos pecadores. Portanto, ao seguirmos ao mandamento de Cristo, nós apelamos ao Pai Celeste por meio de Jesus Cristo, nosso único mediador. É por isso que muitas das orações terminam alguém dizendo por Jesus, não é? Por Jesus, nosso Senhor e Salvador. E temos a certeza que ao fazermos assim, nós sabemos que o Pai ouve. Porque o Senhor Jesus nos disse, tudo o que pedis em meu nome ao Pai, Ele o fará. E ainda assim, nós olhamos para a cruz, olhamos para João 19:25 e vemos ali 3 Marias. Maria, a mãe de Jesus, como mãe, ali aos pés da cruz. E Maria, mãe, mulher de Clopas, e Maria Madalena. João Calvino chamou-as de mulheres santas, mas não santas de altar, estão entendendo? Mulheres separadas para o serviço de Deus. A segunda Maria é aquela de que sabemos muito pouco. Essa Maria de Clopas. Porque, aliás, é curioso que o texto grego diz Maria de Clopas, não diz Maria Mulher ou Maria Mãe. Pouco se sabe dela. João diz que ela é irmã de Maria. No texto que nós lemos agora, João 19:25. E nós podemos interpretar isto literalmente, mesmo que Calvino tenha olhado para o versículo e no seu comentário do Evangelho de João diga que ela é prima de Maria. Pronto, quisermos, não temos detalhes nenhums. Há uma antiga tradição na Igreja que diz que essa Maria de Clopas seria a mãe de Alfeu, o pai do apóstolo Tiago. Sabemos. Está em Mateus 10:3. Mas o texto diz Maria de Clopas. E não sabemos mais nada. E portanto, se a gente não sabe, não inventa. Dizemos, estava lá mais uma Maria. Pronto, Maria de Clopas. A terceira Maria talvez seja mais curiosa, porque é Maria. Isso é o Mateus 10:3. A terceira Maria é Maria de Magdala, ou Maria Madalena, não é? A outra Maria, presente na morte do Senhor, foi Maria Madalena. E ela tem sido muitas vezes erradamente confundida com Maria de Betânia. Maria de Betânia quem é? Irmã de Lázaro e de Marta. Não é essa. Essa é outra. Essa Maria Madalena era outra pessoa. E a maioria dos dicionários que vocês possam encontrar e comentários vão dizer isso. Maria Madalena é Maria de Magdala, não é outra qualquer. Mas um certo Papa, chamado Gregório, no século VI da nossa era, o Gregório I viveu de 540 a 604, depois de Cristo, num sermão de Páscoa disse que Maria Madalena era uma prostituta. E a moda pegou. Não há um versículo da Bíblia que diga isso, mas o gajo disse, o Papa, o tipo afirmou essa conversa e desde então, 2000 anos depois,
Maria é uma prostituta. Eles podem pegar montes de mensagens e de diálogos no YouTube, há tantos que dizem isto. Não está na Bíblia. Foi o Papa que disse, e disse mal. O que dá uma razão para não confiar muito na conversa das pessoas, não é? O que é que ele disse? Disse que ela era uma prostituta e era uma mulher desavinda que Jesus tinha transformado. Ao mesmo tempo que ele disse isso, no século VI, um pouco tempo antes, os autores gnósticos tentaram torná-la a esposa de Jesus. Quem leu o Código da Vinci sabe da conversa, não é? Que Maria Madalena era a mulher de Jesus. Não inventa. E, portanto, os evangelhos gnósticos são tão idiotas e tão espúrios que, sinceramente, não dá conta para se pegar. E os defensores desta ideia, há gente hoje em dia que diz, Maria Madalena era a mulher de Jesus. Não inventemos, o Gabriel não diz, não é? Maria Madalena aparece em todos os 4 evangelhos como sendo uma seguidora de Jesus, é verdade. E Jesus, como diz Marcos capítulo 16, o que é que Jesus fez? Jesus expulsou dela 7 demónios. Está na Bíblia. Diz ali, Marcos 16, 9, tendo ressuscitado na manhã da primeira semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, isso é quando ela aparece, e ela também sustentou Jesus, está em Marcos 15, 40 a 41, há umas mulheres, outras quais, né? Ela sustentava Jesus no ministério do Senhor, e ela, em Marcos 16, faz uma coisa curiosa, comprou um guente para ungir o corpo de Jesus na sepultura, como nós sabemos do relato bíblico, não é? Está ali. E em Marcos 16, 8, o episódio mais interessante para mim, ela estava no sepulcro na manhã da ressurreição e apanhou um meio susto, e é aquele diálogo incrível que ela tem com Jesus quando pensa que ele é o jardineiro. Vocês conhecem o diálogo, não é? Até que ela percebe quem é e diz, meu mestre, né? Quando ela o chama para ele, porque ele é. Ela estava, portanto, entre aqueles que correram para contar a boas novas aos discípulos. Os discípulos não estavam lá, eles foram contar a Pedro e a João, que estavam lá no cenáculo, todos fechados, não é? Está em Mateus 28. E em João 20, nós até vemos indo até ao túmulo, onde a pedra já foi removida, e ela conta a Pedro e João, mas depois veio dos anjos e confunde Jesus com um jardineiro, não é? Um hortelão. Pronto, nós sabemos algumas coisas sobre estas Marias. Sobre essas, pelo menos sobre 2 das 3, Maria Mãe de Jesus e Maria Madalena. Mas sabemos algo sobre todas as 3. Elas eram membros da Igreja de Jesus Cristo. Elas foram aquelas por quem Jesus Cristo veio obedecer, sofrer e morrer. E é bom prestar atenção às 3 Marias, mas ao contemplá-las momentaneamente, os nossos olhos são atraídos para onde elas estavam a olhar. E onde é que elas estavam a olhar? Na cruz. Elas estão presentes no Evangelho de João como objetos do amor do Senhor. Maria estava de pé, a mãe de Jesus estava de pé, as outras também estavam, mas ela estava ali como as outras Marias, não como mediadora, não como corredentora, mas como uma pecadora salva somente pelo favor de Deus, somente pela graça, somente através da fé. E se nós falamos hoje, como falamos da paixão de Jesus, nós não podemos nunca esquecer que Jesus não foi uma vítima. Jesus foi o vencedor. Jesus sofreu como nós nunca realmente iremos sofrer. Mas ele não é uma vítima. Não precisa de apoio psicológico. Jesus venceu. Ele orquestrou, ele dirigiu o seu sofrimento e a sua morte, e fez porque foi aquilo que ele estabeleceu com o Pai no chamado Pacto da Salvação, na eternidade. E nós lemos que ele ia fazer isso por nós no Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 4 e 5, quando ele diz na sua oração ao Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus não é vítima. Jesus é o vencedor. E as origens da expressão desse dia que nós falamos às vezes, Sexta-feira Santa, não é? Ninguém sabe como é que esse nome surgiu, sinceramente. Mas é algo bom, honestamente. Quer dizer, nós contemplamos nesta sexta-feira o nosso Salvador e a nossa salvação e a mais alta expressão do amor de Deus por sua Igreja. E nós podemos realmente olhar para as 3 Marias ao pé da cruz
mas o que nós temos que fazer é olhar como elas olharam, para o único mediador das nossas vidas, Jesus, que realizou a tua salvação e a minha salvação, e de que boa vontade e alegria, e que com boa vontade e alegria responde às nossas orações. Se queremos falar de Maria, falemos dessas Marias que olharam para Jesus. Que o Senhor nos ajude e abençoe e nos dê consciência do que lhe devemos, não de que alguma mulher fez ou deixou de fazer, algum homem fez ou deixou de fazer, mas sim do que Ele realmente, sendo Deus feito homem, veio fazer por nós. Que Ele nos ajude. Amém.